Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou monitor do curso de F429 e eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca muito importante no nosso contexto desse curso, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre NumPy Arrays e o quão parecido com listas eles são e algumas funções importantes da biblioteca. Beleza. Então, como que a gente chama a biblioteca? Como que a gente fala, ó, Colab, a gente quer usar essa biblioteca? Primeiro a gente precisa importar ela, certo? Então a gente fala import NumPy. Quando a gente rodar isso, o Colab já vai importar todas as funções presentes do NumPy, as quais vão serem invocadas usando NumPy, ponto, aí o nome da função e seus respectivos argumentos, certo? Mas dado isso, como muitas pessoas gostam de encurtar um pouco as coisas, a gente pode dar um apelido para o NumPy e a gente pode importar o NumPy SNP, certo? Então, na hora de chamar as funções, a gente não precisa escrever NumPy inteiro e escrever só NP, certo? Caso você estiver usando ele na sua máquina e não estiver usando o ambiente do Colab, você vai ter que baixar essa biblioteca diretamente através do seu terminal, tá bom? Em geral, é esse comando pip install para você instalar, tá bom? E eu queria mostrar também que toda biblioteca ela tem seu manual, ou seja, toda biblioteca tem um site em que contém todas as explicações de todas as funções, o que entra em cada argumento, tudo certinho, tutoriais e tudo mais. Então eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada aqui na página do NumPy, tá bom? E se você tiver alguma dúvida sobre uma função, vocês também sempre podem pesquisar no Google, também é muito esclarecedor. Beleza? Dito isso, então vamos lá. A gente sabe que a gente pode criar uma lista, falando assim, lista recebe 0, 1, 2, 3, 4, beleza? Então a gente pode ver aqui, qual que é o tipo dessa lista? A gente sabe muito bem que já se trata de uma lista, certo? E no entanto, a gente pode criar um negócio que chama NumPy Array, que é uma coisa muito semelhante a listas, certo? Que a gente vai criar da seguinte maneira. A gente vai falar array recebe np array, ou seja, a gente fala, ó, essa é a função do NumPy, ponto, e vai ser a função array, e essa função serve para converter uma lista em um array, certo? Então a gente pode virar aqui e falar lista, certo? E se a gente imprimir isso, a gente vai ver que se trata exatamente do mesmo conteúdo, no entanto numa estrutura de dados diferente, no entanto extremamente similar, certo? E se a gente imprimir aqui o tipo, a gente vai ver que se trata de um NumPy Array n-dimensional, certo? Beleza? Por isso ND-Array, certo? Então, o que são esses NumPy Arrays n-dimensionais? Então, vamos lá. A gente pode criar um NumPy Array de 2 dimensões que vai ser basicamente uma matriz, certo? Então, a gente pode virar aqui e falar assim, NumPy Array 2 vai ser NumPy Array de, digamos assim, 1, 2, e para o segundo elemento dessa lista vai ser um vetor com 2 e 3, contendo 2 e 3, certo? Então, se a gente printar isso, a gente vai ver aqui que se trata de uma coisa bem parecida com uma matrizinha, certo? Eu esqueci de colocar aqui as chaves aqui, certo? E agora vai dar certo. Certo? Então, o que você pode entender é que é basicamente um array, ou seja, uma lista, só que em cada entrada você não vai ter um elemento, um número inteiro. Você vai ter um vetorzinho, certo? Então, se a gente printar array 2, a gente vai ver que se trata praticamente de uma matrizinha, tá bom? E como que a gente pode acessar os elementos dessa matriz, né? Ou acessar elementos de qualquer NumPy Array n-dimensional? A gente pode falar assim, a linha 1 dessa matriz vai ser array 2 indexado em 0. Se a gente printar a linha 1, a gente vai ver naturalmente que se trata dos elementos 1 e 2, certo?
como a gente pode ver aqui. E se a gente quiser o elemento da linha 1, coluna 1, que no caso é o elemento 1, a gente fala elemento 1, a gente chamou de array 2, que vai ser array 2 indexado em 0 de indexado em 0. Ou seja, vai ser, a gente quer a linha 1, coluna 1, e como em Python se os índices começam em 0, a gente tem 0 e 0, certo? Então o elemento da coluna 0, linha 0, certo? Então se a gente printar aqui elemento 1, a gente vai ter exatamente 1, certo? Beleza. E outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre como recortar arrays. Porque é muito importante, porque às vezes você não está querendo se importando com dados dos extremos, certo? Ou você quer simplesmente selecionar dados específicos para criar um novo array a partir desse array antigo. Então a gente pode virar array novo, vai receber, vamos ver aqui, o nosso arrayzinho aqui que a gente criou, a RR tinha 5 elementos, começando do 0 até o 4, certo? Então a gente pode virar aqui array. Aí como que a gente pode passar para esse novo array esse recorte? Basta a gente definir qual o intervalo que a gente quer recortar, certo? Então a gente, digamos assim, a gente quer começar no 0 e recortar até o elemento 4, por exemplo. Se a gente fizer isso, a gente pode dar um print aqui e perceber que a gente fez o seguinte, que esse array novo vai do elemento 0 até o elemento 3. Por que isso se a gente escreveu 4 aqui? Isso acontece porque no Python, em geral, os intervalos do final são abertos. Ou seja, ele para no 3 porque ele entende que o máximo seria o 4, certo? Então, isso basicamente vai recortar seu array fazendo isso, certo? E brincando um pouco com isso, vocês vão pegando melhor a lógica do negócio, beleza? E, naturalmente, a gente pode fazer operações, certo? Com esses arrays. Então, a gente pode fazer uma operação de divisão. A gente vai chamar, por exemplo, array_div, vai receber 1/3, por exemplo, de array. Se a gente imprimir, esse array_div, a gente vai ter exatamente esse array aqui, que tem os elementos 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3 e 4, sendo todos esses elementos divididos por 1/3. Ou seja, 0 vezes 1/3, 0, 1 vezes 1/3, 0, 3, 3, 3, 3, e assim vai, beleza? Então, o elemento, a divisão e todas as operações acontecem em termos dos elementos, certo? Como muito semelhantemente a um vetor qualquer, né? Se você multiplica um escalar em 1/3 em um vetor, você vai multiplicar todas as entradas dele, beleza? Então a gente também pode fazer a multiplicação, então array_multi recebe 3 vezes arrayzinho, e se a gente printar isso aqui, a gente vai ver que se trata de 3 vezes todos os elementos, uma multiplicação por 3 em todas as entradas, e naturalmente uma soma. Então a gente pode definir um array sum aqui, que vai receber, por exemplo, o nosso arrayzinho mais, por exemplo, arrayzinho, por exemplo, que seria basicamente multiplicar por 2, certo? Então se a gente virar aqui o array sum, se trata de um array que é a soma desses dois arrays, certo? Então beleza. Vamos ver aqui umas funções importantes, então, para a gente continuar. A primeira função, e uma das mais importantes, é a função de NumPy_arrange, que ela é basicamente uma criadora de arrays, basicamente assim. Então vamos dizer que A recebe NumPy_arrange, e quais são os argumentos dela? Você vai definir o início, então digamos que eu começo em 0 e vou até 5. E falo que o passo é 1, ou seja, início, fim e passo. Muito parecido com a expressão for i in range, por exemplo. Então a gente vem aqui e vamos imprimir A, para ver o que se trata. Então a gente vê que a gente criou basicamente o mesmo vetor
o mesmo array que a gente já tinha lá em cima, certo? Só que de um jeito um pouco mais condensadinho, ou não. Enfim, a gente tem basicamente um provedor de NumPy arrays para a gente. Se a gente quiser mudar um passo, a gente pode mudar o passo. Aí a gente vai ter 3 elementos nesse array. Se a gente definir o passo 1, naturalmente a gente vai ter 5 elementos nesse array, certo? Uma outra função muito parecida, inclusive, chama NumPy linspace. No entanto, essa função é diferente do NumPy array no seguinte sentido, em que o intervalo aqui não é fechado, não é aberto, perdão, e aqui essa terceira entrada de argumento não é o passo, mas sim o número de pontos que você gostaria de pedir, certo? Então a gente vem aqui e fala assim, eu quero de um vetor de 1, de 0 a 5, com 6 pontos, por exemplo. O que a gente tem aqui vai ser basicamente um vetor que vai de 0 até 5, porque o intervalo é fechado, certo? E com 6 elementos, certo? Se a gente falasse que a gente quer 100 elementos aqui, ele vai fazer um vetorzão, um arrayzão, que vai de 0 a 5 com 100 elementos, certo? Vamos diminuir aqui. Então, vamos lá. A próxima função que a gente tem, então é basicamente isso, né? São criadores de NumPy arrays. A próxima função que a gente tem é bem clara, que se trata do pi. É bem bonitinho, porque a gente pode obter o pi com uma precisão legal e sem precisar ficar digitando, então as nossas expressões ficam bem mais condensadas, certo? E a gente também tem a função NumPy log, certo? Então a gente pode falar que C é log de, por exemplo, 2.7, e a gente pode ver que isso daqui vai ser praticamente 1. Esqueci de declarar o NumPy aqui. Então isso é um bom exemplo. Se eu não declarar o NumPy, ele não vai saber que existe essa função, certo? Beleza? Então a gente vai ter quase 1 aqui. Por quê? Porque esse log aqui, isso daqui é log em base neperiana, ou seja, em base n, o nosso ln, certo? E o log base 10, naturalmente, é NumPy log 10. A gente pode colocar 10 aqui e a gente vê que se trata de um log de base 10, certo? E finalmente eu queria falar de outra função que se chama random, que é bem interessante, que eu posso falar, ó, e é igual a NumPy random, e assim eu crio um NumPy array com n elementos, sendo que todos esses elementos são números aleatórios entre 0 e 1. Então, por exemplo, vamos criar um de 5 elementos e imprimir aqui para a gente ver. Se trata, portanto, de um array de 5 elementos que tem elementos totalmente aleatórios. Observando aqui, se a gente vê o primeiro elemento, ele é 0,0038811. Se eu rodar de novo, ele já vai ter outro valor, ó. Agora é 0,5, certo? Então é realmente aleatório, beleza? Isso é bem interessante quando você quer trazer ruído para algum sinal, alguma coisa assim, e tudo mais, beleza? Então essas são as funções importantes. Então finalmente, agora para terminar, vamos entender como mascarar alguns dados. Que às vezes a gente pode querer mascarar os dados, mas não criando um novo vetor, assim como a gente fez aqui no slice, ou seja, no recorte de array. Aqui a gente criou um novo array para fazer isso. Mas e se a gente não quiser? Se a gente só quiser criar uma variável que pudesse falar, ó, seleciona só esses elementos do nosso vetor. Beleza? Então a gente pode virar aqui e definir um array aqui. Vamos definir outro array, que ele vai ser 0... aliás, vamos usar a nossa belíssima função de NumPy arrange. Então a gente pode falar aqui NumPy arrange 10, por exemplo. Então o que a gente vai criar aqui é um array que vai de 0 até 9 e contém 10 elementos, certo? Se a gente não coloca o passo nem o início, ele assume que o início é 0 e que o passo é 1, certo? Então é muito fácil de criar um array fazendo assim.
Beleza, então como que a gente pode definir, mascarar os dados? A gente pode virar e falar assim, mask recebe quando o array é menor do que 5, por exemplo, certo? O que isso vai retornar é para cada elemento ele vai verificar se é menor do que 5 e retornar o booleano correspondente a essa situação. Por exemplo, no primeiro elemento você tem 1, você tem 0, então 0 é menor do que 5, ele vai retornar true, certo? Isso, portanto, essa variável mask que eu defini é basicamente um vetor de booleanos, certo? Então se a gente der uma olhada aqui e ver o que tem aqui dentro de mask, a gente vai ter true, 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 aí quando de fato for igual a 5 e a condição array menor do que 5 não for satisfeita, a gente vai ter false, 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 false. Então, finalmente, se a gente quiser chamar o nosso array já mascarado, a gente indexa esse vetor de booleano para mascarar ele, certo? Então, array mask, ele nada mais vai ser, vamos printar ele para a gente ver, ele nada mais vai ser como o array contando com elementos que só são menores do que 5, certo? Então, se a gente der print aqui, a gente vai de 0 até 4, beleza? Então, basicamente isso, é assim que a gente mascara os dados, certo? A gente cria uma variável booleana que vai ser um array booleano, certo? E indexa ela ao nosso array, certo? Esse método é diferente de fazer um slice, porque nesse caso a gente não está criando um novo array. A gente só está criando uma máscara para mascarar o array. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que a gente viu foi no NumPy Arrays a ideia de como eles são parecidos com listas, mas não são listas, como acessar os elementos, como fazer slice, algumas operações básicas, algumas funções importantes no NumPy Array e, finalmente, como mascarar os dados, que é todos são assuntos muito relevantes no nosso contexto dessa disciplina, tá bom? Beleza, pessoal. Muito obrigado por assistirem e espero que ajude esses vídeos, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.